Retomando então o julgamento do item 8 da pauta, com a palavra, conselheiro Elcio. Então, de início, deve destacar que o recorrente alegou na impugnação apenas a inconstitucionalidade da Lei 9.715, vindo no recurso voluntário a aduzir outras questões de direito, somente questões de direito, nada acrescentando em relação à situação fática dos autos, razão pela qual, em respeito ao princípio da legalidade que vincula o julgador administrativo, todos os argumentos de direito relevantes presentes no recurso voluntário serão aqui analisados. Não se pode perder de vista que o julgador administrativo, no exercício do controle da legalidade, deve observar e aplicar o direito independentemente da alegação específica do recorrente, pois matérias de direito e de ordem pública, pressupostos processuais, decadência, lispendência, coisa julgada, perempção, não são alcançados pela preclusão. Por outro lado, os argumentos do recorrente fundados na Constituição Federal de 67 e na legislação anterior à Constituição Federal de 88 não serão aqui apreciados, pois antes da promulgação da atual Carta Política, a contribuição ao PASEP não era considerada de natureza tributária. Situação essa revertida a partir de outubro de 88, quando a referida contribuição passou obrigatória a todas as pessoas jurídicas de direito público interno. Feitas essas considerações, passa-se a análise do recurso. Preliminar de nulidade, prazo para apreciar a impugnação. Aqui, no caso, é a súmula CARF número 1, né, que não se aplica a prescrição intercorrente, então estou afastando essa preliminar de nulidade. Acerca da inconstitucionalidade da Lei 9.715, esse argumento ele já indica desde a primeira instância. O recorrente alega a inconstitucionalidade da 9.715, aduzindo que ela estendeu a incidência da contribuição para o PASEP a todas as transferências correntes, reduzindo a participação dos municípios nas receitas transferidas pelo Estado e pela União, e restringindo sua autonomia financeira, em afronta aos artigos 158 e 159 da Constituição. Argumenta ainda que não era possível uma lei ordinária ou complementar alterar percentuais de transferência de recursos aos municípios fixados na Constituição, e que a lei complementar 870 não poderia ter sido revogada por meio de medida provisória. Aí eu cito aqui uma decisão do Supremo, são várias, né, decisões, em que afirma, né, a condicionalidade da lei, e nesse sentido mostra despiciente adentrar pormenorizadamente os argumentos do recorrente acerca da alegada incondicionalidade, cuja normatividade consta todo o período de apuração desses autos, que é janeiro de 2004 a dezembro de 2005. Questões relativas à alegada redução dos valores de transferência garantidos pela Constituição Federal, com restrição da autonomia financeira dos municípios, não devem ser aqui analisadas, pois a Lei 9.715 é válida e vigente, de observância obrigatória, sob pena de responsabilização, cujos comandos não podem ser afastados dessa instância, conforme a súmula CARF número 2. A base de cálculo da contribuição para o PASEP. De pronto, deve-se destacar que aqui não se controverte acerca da delimitação da base de cálculo do auto de infração, no sentido de alcançar apenas os ingressos de recursos que não foram incluídos no parcelamento de débitos ao qual o recorrente aderiu, pois tal delimitação constou expressamente do auto de infração, tendo o recorrente a ela se reportado. No termo de verificação fiscal, consta que o lançamento de ofício se deve sobre as parcelas das receitas correntes arrecadadas, das receitas de transferências correntes recebidas e das receitas de transferência de capital recebidas que não haviam sido consideradas pelo contribuinte em sua apuração. Nos demonstrativos elaborados pela fiscalização, constam as receitas consideradas na apuração da contribuição para o PASEP, sendo identificadas rubricas como taxa do poder de polícia, receitas imobiliárias, receita de serviços, cota petróleo, demais transferências da União, FNDE, FNAS, multas e juros de mora, dentre outros. No recurso voluntário, o recorrente aduz que o artigo 239 da Constituição recepcionou expressamente a Lei Complementar 870 com status de lei ordinária, e que a Lei 9.715 prevê a incidência da contribuição para o PASEP sobre receitas correntes, e não sobre toda e qualquer receita, não alcançando, portanto, as receitas de capital. Argumenta ainda que o decreto 4524/2002 deve ser interpretado com reservas, pois ao se referir a receitas arrecadadas, o seu artigo 70 não franqueou a tributação sobre receitas de capital, considerando que o artigo 71 restringe a tributação às receitas correntes arrecadadas. Aduz também que a contribuição para o PASEP não incide sobre nenhuma transferência, em razão da inexistência de disponibilidade sobre verbas recebidas legalmente ou por meio de convênio, como exemplificativamente as verbas recebidas do FNS e do Fundeb, sob pena de se deturparem as destinações dessas verbas.
No que tange a alegação do recorrente de o artigo 239 da Constituição recepcionou expressamente a Lei Complementar 870 com o Estado de lei ordinária, deve-se destacar desde logo que tal se dera em razão do fato de que, à época da promulgação da Constituição, era essa lei que regia a contribuição sobre comento, vendo ela ser alterada por lei superveniente, a 9715, lei essa que deve ser o norte da presente análise. A incidência da contribuição para o PASEP encontra disciplinada na lei nos seguintes termos. Aí está aqui. A contribuição PASEP será apurada mensalmente sobre receitas correntes arrecadadas e transferências correntes e de capital recebidas. O artigo 7º, nas receitas correntes serão incluídas quaisquer receitas tributárias, ainda que arrecadadas no todo ou em parte por outra entidade da administração pública. A contribuição aplica-se às penalidades e demais acréscimos da legislação do imposto de renda e é regido pelo PAF. Referidos dispositivos legais vieram a ser regulamentados pelo Decreto 4524, também de observância obrigatória por parte deste colegiado, merecendo destaque as seguintes prescrições. Os municípios, são contribuintes do PASEP, incidentes sobre as receitas correntes arrecadadas e transferências correntes e de capital recebidos. Receitas correntes serão incluídas... Repete a redação da lei. Considerando os dispositivos normativos supra, destaque-se que a contribuição para o PASEP incide sobre receitas correntes arrecadadas e transferências correntes de capital recebidas, abrangendo as receitas correntes quaisquer receitas tributárias, ainda que arrecadadas, no todo em parte, por outra entidade da administração pública, e deduzidas as transferências efetuadas às outras entidades de direito público interno. O recorrente se contrapõe ao lançamento argumentando acerca do alcance dos conceitos das receitas correntes, qualquer receita, receita de capital, receita... e aí vai. Não fazendo qualquer correspondência desses conceitos com as rubricas identificadas nos demonstrativos elaborados pela fiscalização, as folhas 13 a 15. Situação em que se inviabiliza a identificação de a que receitas consideradas na autuação especificamente ele está se referindo. O recorrente faz referência expressa somente às verbas recebidas do Fundo Nacional de Saúde, ao Fundef e ao Fundeb, cuja tributação já se encontra reconhecida como devida em jurisprudência já assentada deste CARF, conforme se constata das emendas a seguir reproduzidas. Está aí as emendas. O que está em negrito aqui. As transferências da União aos municípios a título de parcela de participação do próprio ente federativo no Fundeb integram a base de cálculo das contribuições para o PIS/PASEP, excluídas as retenções já realizadas pela Secretaria do Tesouro Nacional. E, passando adiante, as decisões supra encontram-se em consonância com os termos da solução de consulta com ZIT 278-2017, cuja emenda assim dispõe. As transferências intergovernamentais constitucionais ou legais estão abrangidas pela regra do inciso 3º do artigo 2º da 9715, devendo o ente transferidor excluir os valores transferidos de sua base de cálculo da contribuição para o PIS/PASEP, incidentes sobre receitas governamentais, e o ente beneficiário dos recursos deve incluir tais montantes na base de cálculo de sua contribuição. Mais um negrito aqui. Os recursos do Fundeb e do SUS consistem em transferências intergovernamentais, constitucionais ou legais, operacionalizadas de modo indireto. O parágrafo 6º do artigo 2º da Lei 9715 ordena que a União retenha, por meio da Secretaria do Tesouro, os valores a serem transferidos a outros entes, podendo esses valores ser excluídos da contribuição devida desses últimos. Conforme se verifica do excerto supra, os recursos recebidos pelo ente federado, a título de repasse do Fundeb e do SUS, são classificados como transferências intergovernamentais, constitucionais ou legais, devendo ser incluídos na base de cálculo da contribuição para o PASEP devida pelo beneficiário, no caso o município de Bauru, salvo se tiver havido retenção na fonte pela Secretaria do Tesouro Nacional. Consta do termo de verificação fiscal, as folhas 16 a 17, que, aspas, formalmente intimada via termo de solicitação de esclarecimento, folha 143, o município de Bauru informou, folha 151, que não houve retenção da contribuição para o PASEP sobre receitas de transferências correntes recebidas e receitas de transferências de capital recebidas. No recurso voluntário, o recorrente se refere ao Fundeb, ao FNS e ao Fundef nos seguintes termos. Só o que está negrito. Fundeb, a incidência do PASEP sobre essa transferência é ainda mais absurda. O Fundeb transfere recursos para os municípios que atendem alunos do ensino fundamental, em suas respectivas redes de ensino, de acordo com o número de alunos matriculados. Incidindo sobre o Fundeb, o PASEP desnatura a finalidade do repasse.
a contribuição para o PASEP não pode deturpar o Fundef, FNS e Fundef. A União não pode utilizar o PASEP como forma de desviar tais recursos e finalidades. Conforme se verifica do trecho do recurso voluntário acima transcrito, a defesa do recorrente se restringe à sua contrariedade à incidência do PASEP sobre transferências governamentais, considerada por ele como absurda e desnaturada, deturpadora do Fundeb. Por outro lado, não consta do demonstrativo de apuração da base de cálculo elaborada pela fiscalização, presente às folhas 13 a 14, que houvera lançamento da contribuição sobre recursos oriundos do Fundeb, mas apenas, dentre outras rubricas de recursos do Fundef e do SUS. Em relação às receitas correntes previstas no inciso 3º do artigo 2º da Lei 9.715, como bem informado pelo recorrente, elas se encontram conceituadas no parágrafo 1º do artigo 11 da 9.430, da 4.320, da seguinte forma. São receitas correntes, as receitas tributária, de contribuições, patrimonial, agropecuária, industrial, de serviços e outras, e ainda as proveniências de recursos financeiros recebidos de outras pessoas de direito público ou privado. Nesse sentido, diferentemente da conclusão que chegou o recorrente a partir dessa conceituação, o que assim que conclui é no sentido de que, como receita patrimonial ou de prestação de serviço, encontram-se incluídas as receitas imobiliárias, receitas de serviço, alienação de bens imóveis, etc., todas identificadas nos demonstrativos elaborados pela fiscalização. Rubricas essas, conforme já dito, não enfrentadas de forma isolada e específica pelo recorrente. No que tange a alegação do recorrente de que a contribuição para o PASEP não incide sobre nenhuma transferência, ela não encontra respaldo na 9.715, pois no artigo 2º, inciso 3º, conta expressamente a previsão de tributação das transferências correntes e de capital recebidas, situação em que se mostram infundados os argumentos construídos pelo interessado para afastar a referida incidência. Nesse ponto, merece destaque somente com o advento da Lei 12.810, que incluiu o parágrafo 7º no artigo 2º da 9.715, acima transcrito, foi que se passou a prever a exclusão da base de cálculo da contribuição para o PASEP dos valores de transferências decorrentes de convênio, contrato de repasse ou instrumento congênero e com objeto definido, sendo que, por não se tratar de lei expressamente interpretativa, a tal regra não retroage para alcançar os fatos controvertidos destes autos. Por fim, quanto às alegações de que a contribuição para o PASEP deve incidir apenas sobre o faturamento do ente estatal, há que se esclarecer que a inconstitucionalidade do alargamento da base de cálculo das contribuições PIS/COFINS promovida pelo parágrafo 1º do artigo 3º da 9.718, reconhecido pelo STF, não abrange a base de cálculo da contribuição para o PASEP, pois trata-se de lei que rege a tributação apenas da COFINS e do PIS, contribuições já incidentes sobre o faturamento ou receita bruta das empresas, e não sobre receitas governamentais. Sobre a multa de ofício. O recorrente alega que a aplicação da multa de ofício 75% contra uma entidade federada é absolutamente indevida, conforme, segundo ele, entendimento que se pacificara até o advento do parecer AGU número 16 de 2004, quando se alteraram esses pareceres aí, que dispunham acerca do não cabimento da imposição de multa a pessoa jurídica de direito público. Entendimento esse reconhecido na nota COSIT número 236, de outubro de 2004, e na nota PGFM-CAT 998 de 2004. Desde logo, deve-se informar que em consultas efetuadas na internet, não se localizaram os referidos pareceres e notas indicados pelo recorrente, salvo o parecer AGU número 16, cujo teor é o seguinte. Aí eu transcrevo aí o parecer AGU. Então, trata-se de parecer da Advocacia Geral da União, aprovado pelo Presidente da República, sendo, portanto, de observância obrigatória por parte deste colegiado, desvida a linha D do inciso 2º do parágrafo 1º do artigo 62 do anexo 2 do regimento interno do CARF. Logo aqui se reconhece a possibilidade de se aplicar multa de ofício em desfavor de órgão público a partir de 22 de 6 de 2004. Uma vez não localizados os demais pareceres e notas indicadas pelo recorrente para fundamentar seu argumento de que, anteriormente a parecer a AGU Supra, havia atos normativos afastando a aplicação da multa a entes federados, deve-se considerar que, por haver previsão legal de aplicação da referida penalidade desde 98, que é o artigo 9º da 9.715, essa deveria ser considerada devida por força do princípio vinculativo da legalidade. Contudo, no referido parecer AGU 16 de 2004, consta que os pareceres anteriores do órgão estavam sendo revistos, dentre os quais os pareceres com esses números aí, em que se assentou o entendimento de não cabimento da imposição de multa entre pessoas de direito público, tendo sido localizada na internet a seguinte disposição. Não cabe imposição de multa entre pessoas de direito público ou inexistência de poder de polícia em tais casos.
Ok. A segunda turma ordinária da terceira Câmara, da terceira sessão do CARF, no meio do acórdão tal, assim decidiu sobre essa matéria. Aqui eu vou ler multa de ofício. A aplicação da multa de ofício em relação a pessoas jurídicas de direito público, em face da modificação de entendimento introduzida pelo parecer 16 de 2004, publicada em julho de 2004, é cabível apenas aos fatos geradores a ele posteriores. Nesse contexto, quanto a este item, acolhe-se em parte o recurso voluntário para excluir a multa de ofício em relação aos fatos geradores anteriores a 15/7/2004, data da publicação do parecer AGU 16 de 2004. Conclusão, diante disposto, voto por afastar a preliminar de nulidade arguída e, no mérito, por dar parcial provimento ao recurso voluntário para excluir do auto de infração a parcela da multa de ofício relativa aos fatos geradores anteriores a 15/7/2004, data da publicação do parecer AGU número 16 de 2004. É o voto. Obrigado, Elcio. Pedido de vista do conselheiro Pedro. Sim, presidente. Eu juntei o voto vista na minha pasta. Se vocês puderem acessar, mesmo com as atualizações do Dr. Elcio, a nossa posição vai ser diferente. É claro, inicialmente, né, se no debate a gente entender que a gente pode seguir o mesmo caminho, então vai ser igual, né, as posições serão iguais. Se vocês puderem abrir o voto vista, eu vou iniciar, está escrito voto vista, Prefeitura de Bauru, tá? Bom, eu fiz um resumo antes, como eu sempre faço, né? Vou passar bem rapidamente por ele, porque o Dr. Elcio já falou. Eu só quero recortar ali, a gente já sabe que é um auto de infração de FASEP, né? E eu só quero recortar esse ponto aqui para vocês. Folhas 13, lá no demonstrativo de base de cálculo, a fiscalização cobrou o Fundef, né? Que, na verdade, é o antigo nome do Fundeb. O Fundef, ele foi substituído pelo Fundeb, com mais, abrangendo o ensino médio também, né? Então, tanto o Fundeb quanto o Fundef, quanto o Fundeb, são fundos que recebem valores da União, certo? Para serem aplicados no ensino, correto? E eles, tanto o Fundef quanto o Fundeb, eles são formados pelo FPM, né, o Fundo de Participação de Municípios, de Estado também, né? Esse fundo existe um fundo geral para todos os municípios, um fundo geral para todos os estados, né? Nesse caso aqui é município mesmo. Então, o Fundef e o Fundeb, ambos, são formados por uma parte, por um valor que tem dentro do Fundeb, do FPM, né? Então, você tem lá o FPM, que é esse bolsão geral. De lá vem um valor para formar o Fundef e o Fundeb, certo? E, então, essa informação inicialmente é importante porque, ao autuar o Fundef e autuar o Fundeb, para fins de aplicação da solução de consulta COSIT de 2017, né, é a mesma coisa, tá? Então, a gente pode entender, aplicar o mesmo raciocínio, né, porque a solução de consulta, ela veda a dupla incidência. O que acontece? Esse dinheiro entra no município para formar o Fundef e o Fundeb, eles deixam um valor com o município. Esse valor passa integralmente pelo município, o município retém uma parte, e o resto que não é retido, devolve para o Fundef ou para o Fundeb, entendeu? Então tem o ingresso e tem a saída desses valores, de Fundef e Fundeb.
certo? Isso é bem importante porque, né, no recurso voluntário, o contribuinte informa, né, ele pede que não seja tributado esse valor, né, mas ele não sabe exatamente se ele está pedindo no ingresso ou na saída. Mas ele dá uma informação que é valiosa. Ele fala assim: com efeito, o município contribui com o Fundeb, né, ou seja, agora ele contribui com o Fundeb, né, na época ele estava contribuindo com o Fundeb. Então ele fala assim: contribui com o Fundeb mediante retenção de 15% sobre as transferências que faz jus a título de FPM, Fundo de Participação dos Municípios, né? Cota parte de CMS e IPI exportação, ou seja, desse valor que passa por ele reteve 15%, né? Então, aí eu estou aqui na parte do voto vista que eu juntei, eu estou aqui no análise, 2 pontos, tá? É depois que tem uma linha. Então eu falo aqui que o Fundeb sucedeu o Fundef, né? Entendo que merece provimento a alegação do contribuinte excluir da base de cálculo do tributo os repasses ao Fundeb, né? E demais oportunidades que podem acarretar na dupla incidência do PASEP, né? Conforme explicitado na solução de consulta COSIT 278/2017, que eu transcrevo aí a seguir, no voto vista. Então, a gente aplicou essa solução várias vezes, né, justamente porque ela é expressa em determinar que na saída de valores do município, que vão voltar para o Fundef ou para o Fundeb, eles têm que ser excluídos. Não pode ser tributado pelo PASEP, essa saída, né? Só a entrada pode ser tributada. Então, reproduzo. E vou lá para o final, onde eu vou pular aqui, então. E vou lá para o final ali, tá? Então, eu digo assim, sobre esse breve panorama legislativo, é possível concluir que não tem equívoco realmente, como o Elcio falou, no lançamento, né? Em cobrar o Fundef, como ele cobrou, na entrada. Agora, se ele cobrou também na saída, né, como o município reteu 15%, 85% saiu, né, foi transferido de volta para o Fundeb, ou para o Fundef. Esse valor deve ser excluído da base de cálculo, né. Então, como ele alegou que existiram essas retenções, é importante registrar que, nesse caso aqui, eu entendo o voto do Dr. Elcio, e talvez até votaria sim também, mas o ponto aqui é que a fiscalização, ela deveria ter analisado se houve saída de valor. Pedro, só um detalhe. Pedro. Não houve transferências, né, Elcio? Ela diz. Não, esse ponto aí, justamente, a partir do momento que eu analisei a jurisprudência da turma, eu verifiquei isso aí. Aí eu pus isso aqui no voto, foi justamente o que eu acrescentei no voto. Eu vou ler aqui, são só 2 parágrafos aqui, vou ler de novo. Sim. Aqui, ó. Conforme se verifica do excerto supra, que o excerto supra é a consulta da COSIT. Os recursos recebidos pelo ente federado a título de repasse do Fundeb e do SUS são classificados como transferências intergovernamentais, constitucionais ou legais, devem ser incluídos da base de cálculo da contribuição para o PASEP devida pelo ente, no caso, o município de Bauru, salvo
se tiver havido retenção na fonte pela Secretaria do Tesouro Nacional. Aqui, no presente caso, consta do termo de verificação fiscal, folha 16 a 17, que, entre aspas, formalmente intimada via termo de solicitação de esclarecimento, que está na folha 143, o município de Baú informou, na folha 151, que não houve retenção da contribuição para o PASEP sobre receitas de transferências correntes recebidas e receitas de transferência de capital recebidas. Logicamente que se tivesse havido essa retenção, ela seria excluída, né? Porque o conjunto normativo prevê que a retenção tem que ser excluída. Mas aqui no caso, o próprio contribuinte afirmou que não houve a retenção na fonte. Foi por isso que eu não acolhi. Eu não estou falando da retenção, Elcio. São dois assuntos diferentes. Mas esse assunto aí que você está falando, então, ele não se controverte sobre ele. Se ele trouxe só no recurso voluntário, aí é questão de fato, né? Não, vamos lá. Calma aí, deixa eu terminar meu voto aí. Aí eu acho que você vai entender. Mas eu vou ver se eu consigo adequar aqui a essa tua observação, tá? Uma coisa é assim, a União, às vezes, não é sempre, né? Porque é uma bagunça isso aí. Ela retém já o PASEP antes de mandar para o município, né? É a fonte. Isso, na fonte. Então, a fiscalização tem que fazer essa observação, se houve retenção ou não. No caso aqui, isso é realmente incontroverso. Eu não estou falando dessa retenção lá na União. Eu estou falando de outra coisa. Eu estou falando que o valor passa cheio no município e ele retém uma parte. Ele informou no recurso voluntário que reteu 15%. Ou seja, como ele reteu 15%, provavelmente 85% saiu de volta, ou para o Fundeb, ou de volta para o FPM, né, o Fundo de Participação de Municípios, ou para a União. Esse é um ponto que realmente não está colocado de forma controversa nos autos, né? Por isso que eu disse que eu entendo o voto do Dr. Elcio e talvez até votasse assim. Então aí eu vou resumir aqui. Em resumo, os dois principais pontos são: a fiscalização, esse é um ponto, ela não informou se já deduziu o PASEP que foi retido direto na União antes da transferência para a Prefeitura de Bauru. Ela não informou, o contribuinte que falou que não teve essa retenção, né? E temos diversos precedentes para excluir esse valor, da dupla incidência. Tá? Esse ponto realmente não é controverso, o contribuinte falou que não teve, mas o meu ponto aqui como é um auto de infração, a fiscalização teria que ter verificado isso, né? Ela não informou e nem mesmo fez essa análise. Então é possível realmente que ela tenha tributado o valor que já foi retido na União. Ponto 1. Agora o ponto 2, que é mais importante, na minha opinião, é que justamente o contribuinte informa que reteve 15% do valor recebido a título de Fundeb, ou seja, se ele retém 15%, os outros 85% ele repassa de volta ao Fundeb, ou para a União, ou para o FPM, né? E esse valor, quando sai do município, né, que era proveniente do Fundeb, ele tem que ser excluído. Ele só pode ser tributado na entrada, e conforme a solução de COSIT, né? Então, a prefeitura, aí que realmente complicou no caso aqui, a prefeitura, durante a fiscalização, ela mencionou que não realizava nenhum tipo de transferência a outras entidades, né? Só que, quando ela informou isso, é muito provável que ela não se atentou que o repasse desse restante do Fundeb, os 85%, ele se equivale à transferência para outras entidades públicas. E é justamente nesse sentido que vem formando a jurisprudência da casa, né? E deve ser excluído da base de cálculo. Então, esses repasses que vêm são tributados, mas os que voltam para o Fundeb, para o FPM, não. Então, qual a solução que eu proponho? Né, em busca da verdade material, considerando aí que
que a fiscalização pode sim ter tributado a saída também, né? Por mais que não esteja claro nos autos, justamente por isso, eu proponho de início, né, uma diligência para que tanto a fiscalização quanto o contribuinte informe se, dentro dos valores autuados, existem retenções de PASEP na fonte União. Esse é o ponto 1, né? Antes da transferência recebida. Como eu disse, eu repito, esse não é o ponto mais importante. O ponto mais importante é o ponto 2 aqui. Se existe repasse ao Fundeb para a formação do FPM. Se existe algum repasse do município de valor referente à Fundeb de volta para o FPM ou para a União. Alguma saída desse valor, entendeu? De volta para o Fundeb, para o FPM ou para a União. Que no caso eu acho que houve. Eu acho que esses 85% que não foram retidos, ou eles voltaram para o Fundeb ou para o FPM. Um dos dois. Acho que para a União não. É porque senão estaria escrito como devoluções para a União, né? Tem esse nome, quando devolve direto para a União, tem essa rúbrica, né? Devoluções para a União. Então, eu desconfio que houve sim uma saída dos valores não retidos de volta para o Fundeb ou para o FPM. Então, proponho a diligência para verificar isso nesse caso aqui. Ok. Pedro está propondo a conversão do julgamento em diligência para que verifique a questão das retenções, e aí você está se referindo às parcelas recebidas ou às parcelas transferidas ao Fundeb? Porque, pelo que consta e eu entendi dos autos, a delimitação são na tributação das parcelas recebidas. São transferências que está se recebendo e não as efetuadas. E quando a solução de consulta faz a menção da exclusão, é parcela que o município destina ao Fundeb. Esse foi o meu entendimento. Justamente, é o seguinte, a fiscalização não entrou para mim, ela não entrou nesse nível de detalhe. Mas é porque o auto foi delimitado na questões das transferências efetuadas ao município. São as transferências que ele recebeu. Não abrangeu as transferências dele para o fundo. Presidente, perfeito. Só que é o seguinte, nesse valor que eu recortei aqui, transferências multigovernamentais Fundef, está lá no começo, no voto vista, é um trecho do demonstrativo da base de cálculo, tá? Tem vários valores de vários períodos. Transferências multigovernamentais Fundef. Dentro dessa rúbrica, presidente, tem tanto as entradas quanto as saídas. É numa mesma rúbrica que tem as entradas e as saídas. Por isso que eu estou desconfiado, justamente, que a fiscalização, nesse caso específico do Fundef, não autuou só a receita, só a entrada. E nos diversos outros casos que a gente julgou, é essa mesma rúbrica. É uma rúbrica só, que tem vários vai e voltas. Então, por isso que a gente quebrou muito a cabeça com esse tipo de caso aqui, né? Então, realmente, parece que houve só autuação de entrada para o município, de receita, mas eu estou desconfiado que não, né? Porque dentro dessa rúbrica pode ter a saída também, entendeu, presidente? Sim. Justamente, porque assim, a gente pegou casos em que a fiscalização sabe disso, né? Nesse caso aqui, ela não avançou muito nessa questão, né?
dava para ver que ela autuou o Fundef, como se não tivesse entrada e saída, entendeu? Mas a questão é, a contribuinte, ela faz ela sustenta esse argumento de que nesses valores estão tanto os recebidos como os destinados ao Fundef? Ela faz uma contestação mais genérica nesse sentido, presidente, como todos os outros municípios e estados, que eles falam que o Fundeb não deve entrar na base de cálculo do PASEP. É sempre genérica nesse sentido. O que a gente tem feito no CARF é destrinchar justamente o pedir a bitributação na saída, quando já foi tributado na entrada, entendeu? Me permite uma pergunta? Sim. Pedro, eu estou tentando entender, eu não sei se eu perdi alguma coisa, mas eu estou vendo aqui no relatório fiscal que ele está incluindo todas as receitas correntes arrecadadas, todas as receitas de transferências correntes recebidas e todas as receitas de transferência de capital recebidas. Em qual dessas rubricas estaria incluída essa saída que tu comentas? Justamente. Tá. Você abriu o voto vista, Arnaldo? Eu abri, mas eu estava tentando ver agora no relatório, no termo de verificação fiscal, que é o relatório da fiscalização. O que ele incluiu efetivamente na base de cálculo, né? Ele glosou sobre esses temas, né? Esses foram os termos que ele usou, certo? Mas eu recortei para vocês lá, ó, folhas 13 dos autos, demonstrativo da base de cálculo. Em que página está isso no teu voto? Em que página está isso no teu voto, Pedro? Está na primeira, logo na primeira, ali é um print screen da tela. Está com um grifo azul. Ele usa esses termos. Só que no demonstrativo da base de cálculo, ele está mostrando que ele autuou essas transferências multigovernamentais do Fundef, que incluem as entradas e saídas. Mas para incluir entradas e saídas, ele tem que fazer o mais e o menos aí. Exato, presidente, ele não fez. Ele fala como se ele não tivesse autuado a saída. Mas se você olhar lá no demonstrativo da base de cálculo, está lá. Transferências multigovernamentais do Fundef. Mas essa saída não é obrigatória, não é, Pedro? Ela só vai existir se tiver havido uma devolução para um outro órgão governamental. Aqui não se controverte sobre isso. Eu vou supor que poderia ter tido. Exato, Elcio. Não se controverte sobre isso, mas quando o contribuinte informa que ele reteve 15%, é porque 85% voltou. Entendeu? Mas onde que falou isso que reteve 15%? No recurso voluntário. Se você tem a página aí, que eu estou tentando localizar isso aqui, não estou conseguindo. Não tem a página, mas... Página 229. No papel ou não, no processo. 229, ok. Ele falou lá, Elcio, está lá, certeza absoluta. 229. Eu fiz uma busca por 15 aqui para achar isso. Com efeito, o município contribui com o Fundeb mediante retenção de 15% sobre as transferências que faz jus ao título de FPM, cota parte, conforme para a primeira da lei. Posteriormente, o Fundeb transfere recursos para os municípios, que atendem alunos de ensino fundamental às suas respectivas redes de ensino, de acordo com o número de alunos matriculados. Então, quer dizer, as transferências que ele faz, há incidência de 15% para o Fundeb, né? Mas ele não traz prova nenhuma de que isso ocorreu, ele só alega isso no recurso voluntário, não gostou do auto de infração, não gostou da manifestação de conformidade. Eu sei, eu acho que eu nem deveria ter avançado nessa, porque eu vi muitas outras decisões do CAF sobre essa mesma matéria. Tem turma que fala, como ele só alegou isso no recurso voluntário, inclusive questão de lei, eles consideram como inovação dos argumentos de defesa. E nem não, quando é questão de lei, mas é uma questão fática, né?
Eu respeito o seu voto, mas é que a gente tem muitos precedentes, mais de 20, que o contribuinte, todos, vem alegando que o PASEP não deve se incluir no Fundeb. Essa é a alegação usual, e que ele fez nesse caso aqui. Então, para manter a coerência nos outros mais de 20 casos aí que eu já votei nesse sentido, eu tenho que considerar, no meu caso, essa alegação, né, de que o PASEP não incide no Fundeb. E não incide mesmo. Ele não deve incidir na saída. A solução do COSIT é clara nesse sentido, né? Então, se ele alegou isso, justamente eu acho importante verificar, justamente porque não está claro nos autos, né? Porque se tivesse claro nos autos, eu daria provimento. Como não está claro, e o direito socorre ao município nesse caso, eu entendo que é importante buscar a verdade material no caso. Eu pensei muito, não queria discordar de você, Elcio, porque seu voto, a princípio, talvez fizesse no mesmo sentido. Mas daí eu fui analisar com calma esses precedentes todos aí. Eu estou bem desconfiado que tem, como ele autuou essas transferências multigovernamentais, né, tem um valor lá dentro dessa rúbrica. Bom, tá aí o voto do Pedro, um voto vista inicialmente no sentido de proposta de conversão em diligência. Então, eu acho que a gente tinha que estar votando essa preliminar. A menos que ainda não entenderam e ainda querem obter mais entendimento, mais luz ainda dos fatos. Caso contrário, a gente poderia já estar enfrentando essa questão da conversão em diligência. Mara, está em condições de votar já? Não. Mara e Leonardo, estão em condições? Estou lendo aqui ainda essa conta que o Pedro achou e de onde que ele achou isso. Esse 15% aí é a apuração do Fundeb, é a origem dos recursos do Fundeb. Vários órgãos governamentais têm que aplicar. Só que aqui, essa matéria não foi objeto do auditor. Não, eu não estou entendendo de onde que o Pedro está tirando os 85, essa conta dele. Que se ele, gente, 15% é o que ele recolhe para o Fundeb. E depois ele recebe. Não existe 85%. Não recolheu, Mara, ele não recolheu. Não, ele não recolhe. É assim, passa 100% pelo município. Tá, mas o município, todo município contribui para o Fundeb. 100 mil reais de Fundeb pelo município. Tá, Ele retém 15 mil reais, porque isso passa pelo município, eu não sei por quê. Ninguém entende essa conta aí, é uma bagunça. Tá. Posso fazer tentar explicar? Ele retém 15. Os outros 85, ele devolve para o fundo, que é o Fundeb, ou para o FPM, que é o Fundo de Participação do Município, entendeu? Mas, Pedro... Mas a questão é que esse valor que ele repassa, não consta que ele é tributado. A lei que ele cita no recurso, ela fala como que o recurso do Fundeb é arrecadado. Então, é 15% para formar os recursos do Fundeb. Isso. Depois desse bolo arrecadado, o que vai para o município é tributado. Não existe essa questão de devolução, não. Deixa o Leonardo explicar. Devolução. Eu entendo o seguinte, o município, ele recebe do FPM 100. Isso. Ele pega 15% e repassa para o Fundeb. Devolve. 85%, o município vai fazer livre uso dele. É o Fundo de Participação do município. Agora, esse valor que ele repassa, que sai dele, o Fundeb, Os 15%. não pode ser tributado, conforme O alto não foi tributado. Não foi tributado. o COSIT. Então, eu acho que foi porque tem lá no demonstrativo da base de cálculo essa rúbrica, transferências multigovernamentais Fundef.
que tem valores altos lá. Mas esse é o valor recebido. Então, eu acho que não, porque essa rúbrica, transferência multigovernamentais Fundef, pelo que eu me lembro, e eu dei uma olhada nos outros precedentes nossos, ela inclui tanto o valor recebido quanto o valor que o município transfere para o FPM, entendeu? Ou para formar o próprio Fundeb. Esse é o problema. A fiscalização, pelo que eu li, não entende tanto dessas idas e vindas de valor do Fundeb, como em outros casos que a gente já pegou, entendeu? Mas, aqui, Pedro, deixa eu só ler o recurso voluntário dele, quando ele trata dessa matéria, quer ver? Aqui, ó. Com efeito, o município contribui com o Fundeb. Ele contribui, tudo bem. Com a retenção de 15% sobre as transferências que faz jus a título de FPM, cota parte CMS e PI exportação. Então, desse valor todo que ele recebe, 15% vai para o Fundeb. Aí, o artigo 1º, do parágrafo 1º da lei 9424, ela fala justamente isso, como o Fundeb é formado. Posteriormente, o Fundeb transfere recursos para os municípios, que atendem alunos do ensino fundamental em suas respectivas redes de ensino, de acordo com o número de alunos matriculados. Ademais, incidindo sobre o Fundeb, o PASEP desnatura a finalidade do repasse. Ele está alegando questões de incondicionalidade. Ele não concorda com isso, que ele contribui para o Fundeb e depois, na hora que ele recebe o Fundeb, não sofre incidência do PASEP, mas é a lei que prevê. Então, conforme você colocou, esses 15%, então, não pode ser tributado. É ao contrário, pode ser ao contrário do que eu estou raciocinando. Né? Em vez dos 85%, os 15% que ele repassa para o Fundeb, na saída, saindo dele para o Fundeb, não pode ser tributado. Não pode. A solução de consulta diz que vem esclarecer isso aí, mas no auto não consta nos autos que está sendo tributado essa transferência. E ele não alega isso que o Pedro está falando, ele está querendo a inconstitucionalidade, que ele acha que ele contribui por uma coisa e depois ele recebe de volta o dinheiro, então tem que tributar pelo PASEP. Essa inconstitucionalidade que ele não admite. E olha que esse demonstrativo que eu... Entendeu, Elcio? O demonstrativo, Pedro, porque você está falando dessa transferência, né, multigovernamental Fundef, e ele está contribuindo para o PASEP em cima das transferências, mas tem deduções aí embaixo, você viu? Tem deduções, Fundef, Fundo de Participação de Coletivo, dedução Lei Complementar 87, dedução ICMS, dedução IPI exportação. Perfeito. E a soma dessas deduções dá até mais do que os 633 que ele transferiu aqui. Perfeito, Mara. Mas o que acontece? Em vários casos que chegaram para nós, a fiscalização explica exatamente o cálculo que ela fez aí para chegar no valor final. Entendi. Nesse caso aqui, ela não fez. Tá. Na verdade, apesar de... a sua dúvida aqui é como que foi feito o cálculo. A diligência é para a fiscalização explicar como que ela chegou nesses números aí, né? Basicamente, eu quero saber se dentro dessa rúbrica, transferência multigovernamental Fundef, houve alguma saída do município ou para o FPM ou para o Fundeb, entendeu? Pode ser esses 15%, pode ser 85%, para aplicar a solução, entendeu? Porque senão vai que tem. Né? Tá. Eu entendi, agora eu entendi a alegação do Pedro. Só que aqui tem um detalhe, gente. Na manifestação de conformidade, ele não alegou nada disso. Da postura minha, que avancei nas alegações dele do recurso. Teve uma turma lá, inclusive, não sei se é o mesmo contribuinte, não, mas o mesmo assunto. Ela alegou que houve inovação, nem enfrentou e aqui eu ainda fui além do princípio da legalidade. Aí ele vem e alega genericamente no recurso isso aí, sem trazer nenhum elemento de prova. Eu acho complicado isso, né? Eu acho ele está claro que a parcela foi tributada e ele agora está pedindo a sua exclusão. Isso o que eu vi aqui, Elcio, dos
todos os acordos que eu li um monte de acordo, nenhum entrou nesse detalhe que o Pedro está falando, não. Todo mundo só olha se a lei, o que a lei, eles só alegam inconstitucionalidade, a lei, a maneira. E os colegiados só enfrentam isso. Busca no meu nome como relator. Pois eu vi. E no nome eu achei engraçado que na pesquisa que eu fiz não veio nenhum dessa turma. Pasta, né? Eu vi lá. Eu vi lá. Por isso que na hora que o Pedro... Já que a gente não pode votar, acho que todas as discussões, né? As outras turmas não entraram nesse nível de discussão. Pois é, por isso que na hora que você apresentou isso e eu li o seu acordo, o seu voto, aí eu peguei e falei, eu estou explicando você... explicar e tentando entender, porque eu falei assim, é engraçado, porque as outras turmas, nenhum município alegou isso. Por que só essa turma desse acordo entrou nesse negócio? Porque foi assim, distribuíram 10 processos desse para mim e 15 para o Marcelo Giovanni. Entendi. Então, a gente ficou durante uns 4 meses julgando esses 20 e tantos processos. E acabou ficando 6 meses, né? Porque pedia a vista, voltava. Um quadro em lousa para entender essas entradas e saídas aí. Aí, quando realmente a gente amadureceu, foi quando a gente cancelou do estado de Pernambuco, anulou o auto de infração, porque ele não falou se era na entrada ou na saída que ele estava tributando. De 600 milhões de reais. Bota um Google aí para você ver. Mas nesses acordos aí que vocês julgaram, o contribuinte alegou isso daí? Porque o que eu estou falando, gente, tem que delimitar a lide, né? Lá o Pernambuco, ele mesmo pedia a anulidade, do auto por causa dessa falta de fundamentação e demonstração. Mas eu entendo que não é o caso aqui. Não é o caso aqui. Esse que é o problema. Gente, eu acho que já avançamos bastante na discussão. Acho que já avançamos bastante na discussão. Eu acho que, de certa forma, deu para esclarecer com a intervenção do Pedro, Leonardo, Mara também, o próprio relator. Então, nós temos inicialmente essa preliminar de resolução, né, para a unidade de origem apurar essa questão. Então, suscitado pelo Pedro, creio que o relator não está aderindo à proposta, é isso, né? Pois é, eu só queria agradecer ao Pedro, porque eu não sabia que o Fundeb era originário do Fundef, não. E toda hora a gente aprende uma coisa. Mas eu acho que aqui no caso não se controverteu sobre isso. Então, por ter havido em casos similares esse fato, não quer dizer que aqui vai ter havido também. Eu concordo com você, Elcio. Eu só assim, não custa a gente pesquisar isso e ver isso aí, e a gente aplica a solução de consulta ou não, na hora que voltar, entendeu? É mais nesse sentido. Pode ser um zelo a mais. Sim. Ok. Bom, Elcio está aderindo ou não? Não. Eu acho que não há necessidade. Eu já fui muito permissivo aqui. Muita coisa que eu não devia ter enfrentado. Quem fala muito, tem um ditado que fala, quem fala muito dá bom dia cavalo, né? Então... É verdade. Bom, Pedro está mantendo a proposta de diligência, né? Mara? As elucidações do Pedro foram muito importantes para mim. Eu acho que assim, eu entendi que eu não sabia, me esclareceu muita coisa que eu não sabia, e eu vou ficar atento nos próximos votos. Agora, eu vou nas vendas aí que eu vou acompanhar o relator, porque eu acho que nesse caso específico, a LIDE, ele não reclamou contra isso. Se ele falasse que teve erro de cálculo, eu acho que sim, a gente baixaria em diligência. Mas ele não fala isso. Ele, igual o Elcio falou, ele reclamou, foi da lei, é questões de direito. Então, a gente tem que se ater ao que ele pôs no recurso dele. Então, eu vou acompanhar o relator. Ok. Leonardo?
diligência. Por enquanto, estamos só na diligência. Acho que no caso específico também, presidente, eu vou acompanhar o relator. Porque eu lembro, acho que até o processo do conselheiro Pedro, do estado da Paraíba, mas lá estava claro no auto de infração que estava sendo tributado a saída do estado para o Fundeb. E aqui eu estou entendendo que não se tributou essa parcela. Então, com as veias de estilo, eu acompanho o relator. Ok. Arnaldo? Eu vou acompanhar o relator também. Laércio? Com o relator. Márcio? Excelentes considerações do conselheiro Pedro, entendi perfeitamente o seu ponto, mas nesse caso vou pelas considerações dos demais colegas, também acho que não é pertinente, até por conta do relator ter sido parcimonioso mesmo nesse processo. Mas excelente ponto, e é um ponto para a gente ficar atento realmente. Eu também estou rejeitando a diligência, também, igualmente o Leonardo, eu abri um processo da turma aqui, no caso foi o do Rio de Janeiro, também, onde era claro que houve, sim, a tributação aí nas remessas do Estado para o Fundeb, que era o caso. Bom, então, rejeitada a diligência proposta pelo conselheiro Pedro. No mérito, o conselheiro Elcio está dando parcial provimento apenas para excluir a multa de ofício conforme esse parecer AGU. Então, é o que iremos estar enfrentando. Esse parecer AGU também, para mim, foi uma novidade, porque eu sempre soube também que não aplicava em órgão público. Então, a partir de 2004, pode aplicar, né? Bom, Pedro, no mérito. Presidente, como ônus da prova da fiscalização nesse caso, eu entendo que ela não analisou se houveram retenções de PASEP na fonte, que é importantíssimo para a apuração da base de cálculo do PASEP. Entendo também que não analisou se houveram devoluções ao Fundeb, saídas do município. O seu ônus da prova da fiscalização, eu voto para dar provimento parcial em maior extensão para aplicar a solução de consulta COSIT e impedir a tributação do Fundeb na saída. Assim como a incidência do PASEP em valores que já houve retenções de PASEP na União. E vou declarar voto. Eu vou estar anotando que a tua divergência é para impedir a tributação do PASEP nos termos da solução de consulta, certo? Isso, resolve. Eu vou declarar voto, presidente. É 217? Isso. Não, 17, não é 217, não, é 217. 17. Hã? É de 2017. 278. 278. Isso. 278/2017. Então está divergindo, né? Sim. Para dar em maior extensão para impedir a tributação do PASEP nos termos da solução. A preliminar de nulidade, eu acho que é por unanimidade, né? Sim. Né? Nulidade supera, Pedro. Sim. Ok. Mara. Eu estou com o relator. Certo. Leonardo. Acompanho o relator. Arnaldo. Voto com o relator. Laércio. Com o relator. Márcio. Com o relator. Eu também com o relator. Então, a decisão é a seguinte. Rejeitou-se a proposta de diligência do conselheiro Pedro por maioria de votos. Vencido Pedro.
por unanimidade, rejeitou-se a preliminar de nulidade. No mérito, por maioria de votos, foi dado o provimento parcial para excluir a parcela da multa de ofício, nos termos do parecer AGU. Vencido Pedro, que dava maior extensão para impedir a tributação do PASEP nos termos da solução de consulta 278. O conselheiro Pedro manifestou a intenção de declarar voto. Então, esse é o item 8 da pauta. Pessoal, eu preciso de um tempinho, intervalo rápido. Vamos fazer? Por favor, Janaína.